A situação do Internacional na tabela de classificação logo após vencer o São Paulo nesta última quarta-feira no estádio Beira-Rio, também teve outros resultados paralelos que ajudaram, mas também que atrapalharam o Internacional. Notícias boas e notícias ruins da rodada e a declaração de Carlos Depena, uruguaio meio-campista do Internacional, sobre um árbitro que é muito contestado e muito criticado por muitos. Estou falando de Wilton Pereira Sampaio. Esse nome te lembra, torcida colorada? Tudo isso muito mais aqui nesse vídeo de Inter, mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like para tu não estar perdendo nenhum conteúdo do Colorado, tá certo? O Internacional, que nessa última quarta-feira venceu de virada o São Paulo dentro do estádio Beira-Rio por 2-1. O Colorado saiu perdendo, né, no finalzinho do primeiro tempo com um gol de pênalti convertido por Caleri, depois de uma bobagem do Kehler. Depois, no segundo tempo, os laterais decidindo para o Internacional, primeiro gol de Fabrício Bustos. Logo depois, lateral esquerdo, o René com chutaço fora da área, um golaço, definiu o placar e a vitória para o Internacional, que vinha de 10 jogos sem vencer no Brasileirão e selou e colocou um selo, um ponto final nessa sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro, dando um pouco mais de tranquilidade para o Internacional continuar trabalhando e focando na próxima rodada no confronto fora de casa contra o Atlético Paranaense e depois o jogo de ida das semifinais da Libertadores da América. Na rodada teve uma notícia boa, né, e teve uma notícia ruim. Na própria vitória do Internacional contra o São Paulo, o Colorado ficou na 10ª colocação com 29 pontos. Mas o Internacional ficou à mercê da continuidade da rodada que se encerra ainda nesta sexta-feira. Ontem o Cruzeiro venceu o Santos na Vila Belmiro por 3-0 e com isso deu uma modificada na tabela de classificação. O Inter com a vitória tinha sido o 10º colocado de momento logo após a vitória contra o São Paulo com 29 pontos. Ficou à mercê de algumas rodadas, inclusive esse jogo entre Cruzeiro e Santos. A boa notícia é que o Internacional apareceu na tabela de classificação para você na tela, o Internacional abriu praticamente 8 pontos de vantagem do Santos, né, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. O Santos, que é o 17º colocado com 21 pontinhos. O Internacional abriu 8 pontos de vantagem contra o time paulista, abrindo 8 pontos de vantagem do Z4. Na pior das hipóteses, o Internacional pode descer para 12º colocado, pois tem jogo entre Cuiabá e o time do Cuiabá contra o América Mineiro. O América Mineiro numa situação desesperada na tabela de classificação. O Cuiabá tentando aí dar uma respirada também. O Cuiabá, que é o 12º colocado com 28 pontinhos, se vencer, né, o América Mineiro lá na Arena Pantanal hoje às 8 horas da noite, pode ultrapassar o Internacional e o Colorado ficar na 12ª colocação com 29 ainda pontinhos. O Cruzeiro ultrapassou o Internacional na tabela de classificação pós vencer o Santos na questão dos critérios de gols. A boa notícia é essa, com o Internacional não entra no Z4 sem possibilidade nenhuma, tem medo de ficar um pouco mais perto. Só perdeu uma posição com a vitória do Cruzeiro sobre o Santos ontem na Vila Belmiro e pode perder mais uma posição hoje, caso lá na Arena Pantanal às 8 horas da noite o Cuiabá vença o América Mineiro. O Cuiabá, que é o 12º colocado com 28 pontinhos, tá certo? Carlos Depena deu uma declaração muito forte sobre o Wilton Pereira Sampaio. Tu lembra desse árbitro do Wilton Pereira Sampaio? Quando se fala em Wilton Pereira Sampaio, qual a primeira coisa que te vem na cabeça? Sim, o Wilton Pereira Sampaio estava naquela última rodada entre Internacional e Corinthians de 2020 e o Internacional ficou precisando de uma vitória sobre o time paulista para erguer a taça de campeão brasileiro daquela temporada de 2020, algo que não aconteceu. Teve diversos lances polêmicos naquela partida entre Inter e Corinthians no Beira-Rio, o pênalti que foi voltado atrás pelo mesmo Wilton Pereira Sampaio, árbitro daquela partida. Logo após o Moisés fazer o cruzamento da esquerda para a direita, o Ramiro abre os braços ali, dá um carrinho e abre os braços, a bola bate no braço do jogador do time do Corinthians, que no caso era o Ramiro. O Wilton Pereira Sampaio marca o pênalti, depois vai para o VAR, anula o pênalti. Tem um gol pedido do Edenilson, que realmente estava impedido. Depois teve o gol do Lucas Ramos, né, onde tem um cruzamento na área de escanteio. O Abel Hernandes teve um choque ali com o Cássio. E antes da bola entrar, o Wilton Pereira Sampaio marca a falta. E isso, a torcida do Internacional, pessoas que se identificam com o Inter, não gostaram nada dessa situação. Teve um outro gol também anulado do Abel Hernandes naquela partida,
uma partida que ficou muito marcada na história do Internacional, onde a torcida do Inter, o próprio Internacional, ficou muito na bronca com o Wilton Pereira Sampaio, que teve também uma atuação polêmica no jogo das eliminatórias entre Equador e Uruguai, vitória do Uruguai por 2-1, onde até mesmo Ender Valencia perdeu um pênalti na disputa com Sérgio Rocher, chutou a bola para fora. Teve muitos lances polêmicos naquela partida e em entrevista para uma rádio uruguaia, Carve Deportivo, o meia uruguaio Carlos de Pena, nesses últimos dias, deu uma declaração para essa rádio uruguaia, a Carve Deportiva, onde foi perguntado sobre o Wilton Pereira Sampaio e falou o seguinte, abre aspas, para uma das falas de Carlos de Pena, que fez nessa declaração que eu vou falar aqui para vocês, uma forte crítica ao Wilton Pereira Sampaio. Abre aspas. Sampaio é um desastre aqui no Brasil e agora demonstrou isso nas eliminatórias. Ele não dá espaço para diálogo. Assim que você se aproxima, ele já saca o cartão amarelo para que o jogador se afaste. Fecha aspas. Ainda completou Carlos de Pena falando um pouco mais também sobre as eliminatórias. Também tem um lance específico que ele achou que foi pênalti, enfim, ele continua falando suas declarações, mas uma declaração que eu quis trazer e frisar sobre o Wilton Pereira Sampaio foi essa, onde Carlos de Pena, meio uruguai, que tem contrato com o Internacional até a próxima temporada, até 2024, fez essa declaração, essa crítica ao árbitro brasileiro, tá certo? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!